E essas ações duradouras, ela tem que ter uma motivação. A motivação é a lei do amor. Segundo o Evangelho, o casamento é a união pela lei de amor, envolvimento da fraternidade e não do sexo para operar a renovação dos seres. Então, são duas leis divinas. No Livro dos Espíritos, questão 695, Kardec questionou o casamento, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Mas assim responderam a Kardec. É um progresso na marcha da humanidade. E continuou Kardec. Qual seria o efeito da abolição na sociedade humana? Muitas vezes hoje, na nossa sociedade, nós temos esse conceito, né? Falida. E a resposta dos espíritos: a vida animal. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. Em todos os povos, nós encontramos a instituição do casamento, de formas diferentes, né? Cada um tem com sua cultura, ele desenvolve uma forma de cerimônia, uma forma de casamento, de relacionamento. Mas em todos os povos nós encontramos o casamento. Então, por que é difícil caminhar junto? Se é uma lei, se é a lei do progresso, se nós necessitamos do progresso, se ninguém evolui sozinho, pediu que amássemos uns aos outros, e o casamento é uma lei, por que nós não conseguimos? Por que é tão difícil se manter casado? Vocês lembram lá no primeiro slide qual é a motivação do casamento? É a lei do amor. Hoje na nossa sociedade, muitas vezes nós vamos para o casamento imaginando que estamos amando, ou imaginando que seremos felizes, ou imaginando que vamos encontrar no outro a nossa felicidade. E isso é histórico. Nós ouvimos e nós falamos: olha, filha, olha, filho, você vai crescer e você vai encontrar que vai te fazer muito feliz. Nós ouvimos isso. Nossas mães, nossos avós ouviram. Em algum momento você vai crescer para alguém que vai te fazer muito feliz. Como se a felicidade nossa fosse fruto de alguém. E a mídia, a televisão, as histórias, os romances, nos trazem o Cavaleiro do Castelo, né? Já imaginou o ônus disso para o homem? Ser o cavaleiro maravilhoso, valente, que salva a princesa do castelo. E a princesa, aquela que fica esperando eternamente o ser amado, o príncipe encantado que vai salvá-la. Isso está arraigado na nossa mente. Isso para frente. O homem com o homem de ser o Todo-Poderoso e a mulher na simples espera. Tem até nessas redes sociais, tem uma fotinha de uma moça, um cadáver vestidinho, né, um esqueleto, perdão, vestidinho escrito, esperando eternamente, esperando o amor eterno. Vocês já viram isso? É a pessoa que fica esperando o ser ideal. Aquela pessoa ideal. Ou, se não, espera a alma gêmea. Foi até tema de novela. Isso é mito. Lenda grega. Existia um ser
que tinha 2 cabeças, braços, 4 pernas, e o todo Deus da mitologia veio e dividiu e os condenou a vagar pela eternidade procurando um ao outro. Temos a gêmea. E esquecemos que Deus nos fez ricos, inteiros. Nós não somos metade da laranja de ninguém. Nós somos um espírito imortal que hoje, exatamente nessa noite, é a somatória de todas as outras encarnações, todas as suas experiências, todas as suas vivências, todos os amores desenvolvidos. Eu não sou simplesmente esta vida como Valéria. Eu sou um espírito imortal e tive outras vidas e trago isso comigo. Então, como é que eu posso ficar esperando um outro vir para me trazer a felicidade? Uma outra metade. Eu sou um ser inteiro. Nós somos inteiros. O que nós temos que buscar é um outro inteiro, um outro espírito, um outro ser que está na escala evolutiva, para aprender a amar, que eu possa me relacionar e juntos desenvolvermos uma caminhada, mas 2 seres inteiros, não metades. A arte de viver é tão desafiadora que nós ficamos no mito e ficamos num duelo entre desejo e medo. Todos nós ficamos no desejo de casar, né? Ou vestir de noiva, ou sair de casa, ou achar que pode mandar. Agora eu não vou ter, ninguém vai mandar mais em mim, agora eu vou mandar. Eu vou ser independente. Seja qual for o motivo. Isso é um desejo que a gente tem. Até de construir uma família, de se sentir seguro. Esse é um desejo. Mas em contrapartida nós temos o medo. O medo da decepção, o medo da frustração, água. E nós ficamos nesse duelo, e aí o que nós fazemos? Nós conhecemos as pessoas, e aí nós trazemos o véu da paixão, que a gente tampa os nossos olhos para não enxergar o outro. Nós temos essa ilusão. Conhecemos as pessoas e aí a gente acha aquele defeito, que a gente fala que é defeito, mas é o jeito de ser da pessoa. E aí a gente vê aquela coisinha nele que me desagrada profundamente. Ai, mas eu estou apaixonada. Deixa. Depois que a gente conserta, não conserta. Nunca consertou. Porque eu não tenho capacidade de consertar ninguém. Eu só tenho a capacidade de transformar. De fazer a minha evolução. A evolução do outro. E isso foi dito por Jesus. A Joana de Cusa. Hoje, Joana, né? Na época de Jesus. Ela era casada com Cusa, que era o intendente de Herodes. E ele falava, e ela reclamava que ela tinha o evangelho dentro dela, ela queria seguir, ela queria um lar mais harmonioso, ela queria que o filho seguisse Jesus, ela queria a boa dela, na casa dela, no lar dela, e o marido estava a serviço do Império Romano. Entre aquela contradição, a corte romana, e vivendo aquilo, e ela pediu a Jesus que Jesus tocasse o marido, que ele se transformasse. E Jesus disse que ela não podia ficar junto com o marido. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a história e a sua evolução. Então a gente não transforma ninguém. Não muda ninguém. Então essa ideia, coisinha hoje no namoro. Ainda tem namoro? Hã? Ficar, namoro, seja o que for. Esse é um outro aspecto que nós estamos pecando, estamos errando, pulando etapas.
a pessoa e aí não fala. E o que é interessante é que para um é namoro, para o outro é ficar. Aí a vai ficando um pouquinho mais séria. Para um começou a ser namoro, já é casamento. Nossa, nós estamos praticamente. Aí fica um namorido, né? Alguma coisa assim. E a gente vai misturando. Às vezes a separação, e o juiz fala assim: não, o outro não estava, não. Ela não estava assim, não, estava não. Aí o juiz decreta estável. Então, pulando etapas. E pulando, meus irmãos, não é falar, não, eu estou namorando, eu estou noiva, porque a sociedade vai evoluindo, né? Mas não é ficar falando para os outros, é a ciência para si. Eu e o outro. Em que etapa nós estamos? É ser de conhecimento de ambos. Pronto. Ciência dos dois. Nós estamos na etapa de namoro. É ciência dos dois. Nós estamos no mapa melhor um pouquinho, mais avançado. Vamos tentar. É ciência dos dois. O que nos, muitas vezes, causa muitas frustrações, principalmente o que entende que é algo mais e o outro que entende menos, é justamente isso. Não entende em que etapa do processo o casal está. Em que etapa do processo essa relação está. Então, por isso que é muito importante ser clara as etapas que a gente está vivendo. E o que seria o bom relacionamento? Seria a permuta de possibilidades. Como nós falamos, nós não somos metade de ninguém. Então, somos cheios de possibilidades, cheios de conhecimentos, de virtudes, até defeitos, mas nós temos possibilidades. E o bom é eu permuto essas possibilidades. E você isso, então me agrega aí, você pode fazer aquilo. É a permuta de possibilidades desenvolve o relacionamento. Competências diferentes. A ideia que nós temos que o bom é ser igualzinho, não é. Primeiro porque nós não somos iguais. Nós somos iguais. Cada um trazendo a sua trajetória. Mas vamos imaginar somente essa encarnação. Nós viemos de uma família com uma história, o outro vem de outra família com outra história. Culturas diferentes, educação diferente, religião diferente, nível social, cultural, tudo diferente. Como é que eu posso querer ser igual? Nós podemos ter gostos iguais. Gostar de música, gostar do mesmo tipo de passeio, gostar de restaurante ou de ir para balada. Mas nós somos diferentes. Um é mais sensível, o outro mais pragmático, o outro ele é mais delicado, o outro mais robusto, bruto, mas cada um com a sua. E o mútuo aprendizado. É entender que quando nós entramos num relacionamento, num casamento, eu estou aprender a amar. Essa coisa, quando ela foi história, ela acabou sendo presa, né, jogada nas arenas para ser devorada pelos leões, né? E aí, naquele momento, não sei se vocês sabem da história, se vocês se recordam, todos aqueles que foram presos, né, na época da Boa Nova, eles eram chamados antes, né, de ser jogada na arena, eles falavam, reneguem Jesus. E Jesus era uma blasfêmia. E aqueles que falavam, não, realmente Jesus não era um charlatão. Eles eram só presos. Falavam, não, Jesus é o mestre. Aí eles iam para a arena e eram devorados pelos leões. Essa experiência. E aí
o filho perguntou: mãe, mas nós vamos realmente? Ela falou: vamos. O mestre vai estar conosco. E o soldado romano próximo, ouvindo isso, perguntou: isso? Foi isso que esse mestre te ensinou? Ela falou: isso ia te amar. Coisa foi capaz de amar o algoz, que jogaria ela para ser devorada pelo leão, por que não é capaz de amar aquelas pessoas que escolhemos para estar ao nosso lado? Humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar. Orgulho e egoísmo, eis que de combater. As maiores chagas na humanidade são orgulho e egoísmo. Imaginamos que não tem isso nos nossos relacionamentos, mas tem. Hoje em dia é muito comum os relacionamentos terem aquele que é poderoso e domina o que é menos, que é mais submisso. Aí algumas pessoas podem falar assim: não, isso era antigamente, é hoje. Porque antigamente existia autoridade, né? O machismo falava mais alto, era o homem que mandava. Mas hoje isso não é bem definido como homem. Pode ser um homem ou uma mulher. É aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que é autoritário. Aí o relacionamento passa a não ser permuta, passa a não ser troca. Anda e o outro que obedece. Ou se não, no mundo competitivo que nós vivemos, isso por relacionamento. Eu ganho mais que você, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais poderoso que você. Você não pode fazer isso porque você não vive. Essa autoridade é extremamente negativa. Isso demonstra o quê? Orgulho e egoísmo. Porque Deus sempre vai colocando imposições, vai nos instigando a evoluir. Porque Ele nos deu grandes ferramentas para isso. Ele nos deu a inteligência, Ele nos deu a vontade e nos deu o pensamento. Então, façamos o uso dessas ferramentas, a inteligência, que é um poder maravilhoso, e a inteligência não é o quanto eu consigo responder perguntas, mas o quanto eu torno a minha vida produtiva. A vontade, que muitas vezes a gente fala: nossa, essa pessoa tem força de vontade, então a gente mesmo acredita que a vontade é uma força. E o pensamento, para nos ligarmos e vibrarmos somente no bem. Essas três ferramentas, aliadas na vontade, unir-se para desenvolver o amor, essa seria, se existisse, a receita de um bom casamento. E esse ser maravilhoso, que só serviu, que nos ensinou a amar, nos espera há 2000 anos. Não somos nós que esperamos Jesus. É Jesus que nos espera. Eu convido a todos para aproveitarmos esse convite que Ele deixou para a gente no Evangelho e façamos também esse casamento com Ele. Boa noite, muita luz a todos.